Caí, não veio me incomodar aqui hoje. Ai, cara, que engraçado. Aí, agora nós estamos ao vivo. Estamos ao Eu vou vivo fazer uma e a cores. introdução aqui. É. Legal. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar com Jorge Vargas. Ele cresceu ouvindo a família dele falar sobre consórcios, construiu todo o patrimônio dele com consórcios e trabalha com consórcios. Então, ele sabe tudo sobre consórcios. A vida dele está amplamente ligada a consórcios. Então, a dúvida que vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Tem o chatzinho, deixa no chat, que aí eu publico na tela e fica mais fácil dele responder. Bom dia, boa tarde, Jorge. Como é que tá? Boa tarde, tudo bem, Mozart? Boa tarde a todos. Hoje vocês vão escutar um apaixonado pelo sistema de consórcios, um apaixonado pela vida, um apaixonado por vendas e um apaixonado pelo sucesso dos outros, porque o sucesso dos outros é o meu sucesso. Muito legal. Eu queria começar assim. Você falando sobre você, da sua origem. Você disse, quando a gente estava conversando, que você viu seus pais comprando consórcio, né? Como é que foi a sua origem e como é que você viu os consórcios quando você era criança? Então, me chamo Jorge Vargas, moro em Florianópolis, no Paraíso, e completei 66 anos. Sou uma pessoa apaixonada por comércio, mas o comércio de investimentos em consórcio. Por quê? A minha vida inteira, eu escutei meu pai falando que tinha que economizar e depois investir, e falava, se você mexer com imóveis, você vai se dar bem sempre. Não importa quantas crises vão acontecer. Quem compra terra não erra. Então você vai aprendendo, e a minha formação é técnica, engenharia operacional mecânica, mas eu sempre fui para a parte comercial. O primeiro consórcio meu, eu ganhei de uma moto, a primeira parcela paga, e se vira pagar o resto. Só que você não vai comprar moto. Vai ser para você ter o boleto do bem. Você tendo o boleto do bem, você vai criar um hábito. E normalmente o hábito leva 21 dias para você adquirir. E se você conseguir esse hábito, você vai pautar toda a tua vida financeira baseado em bons costumes. E aí eu comecei a me apaixonar, e hoje eu represento 4 empresas, das maiores empresas administradoras de consórcio do Brasil, com muita alegria, com muita satisfação, porque me dão guarida a todo grande negócio que eu faço, desde um negocinho que é o consórcio de serviços ou de eletroeletrônicos, até de um helicóptero, de um jato. Então, o consórcio não tem limites. Então, baseado no que eu aprendi lá atrás, hoje eu represento essas empresas, mas particularmente eu tenho as minhas várias cotas de consórcio que eu pago para mim, que eu invisto para mim, para minha família. E por isso que eu chamo. Você paga o boleto para o telefone, você paga o boleto do colégio, você paga o boleto da água, da luz. E por que tu não paga um boleto para você? Para a tua família? Este é o boleto do bem. É assim que eu comecei e que eu, com 66 anos, né, vou me planificando até 85 anos. Eu tenho planejamento de vida até os 85 anos. Quando chegar lá, vai planejar mais para frente, né? Daí, eu vou me readequar e talvez mais 15 para frente, vai dar quanto? 100 anos. E a gente não pode parar nunca, tem que estar sempre se planejando e sempre investindo. Não Agora me tem diga uma como dar coisa. errado.
Me diga uma coisa, na educação financeira tem sempre aquela ideia de pague-se primeiro. É isso que você está dizendo, né? O boleto do bem seria uma forma de se pagar dinheiro, ou de se pagar primeiro, não é isso? Perfeito, Mozart. Perfeito. E me Isso diga uma aí é coisa, uma você regra, consegue... Regra de? isso é uma regra de ouro. Você pagar primeiro você. Só que assim, ó, eu não adianta eu colocar esse dinheiro que eu me pague dentro de um cofrinho ou no banco, porque a remuneração com a Selic de 2%, a remuneração é zero. Então, eu colocando no boleto do bem, eu estou investindo, e enquanto eu invisto em cotas de consórcio, eu corro um seríssimo risco de ser sorteado. Me diga uma coisa, quantas cartas você já comprou na vida? Eu falo comprar carta ou comprar cota? Primeira coisa. Cotas de consórcio é uma carta de crédito. O que, que é um Ok. Quantas consórcio? cartas você já comprou? Consórcio é um planejamento financeiro para aquisição de bens sem juros. Eu posso dizer que eu devo ter comprado mais de 50 cartas. Nossa. E eu vou dizer para você, com 66 anos, já passei por tantas e tantas crises, e vai ter tantas ainda que eu vou passar, mas nunca essas crises atrapalharam o meu investimento. Porque é um investimento concreto, não é um investimento em papéis, é investimento concreto. Porque sempre que você investir como você está investindo, e você é um exemplo de estar investindo em kitnet, você está vendo as kitnets, você está pegando a kitnet. Ninguém vai te tirar isso. Não é documentos, não é papéis. A volatilidade do mercado faz a gente correr muitos riscos, né? Uma crise que afete o Brasil pode levar os papéis a valores bem pequenos. Agora, os imóveis sempre vão estar lá, né? Não adianta ter crise que sempre vai ter gente procurando por imóvel, né? É nas crises que aparecem as melhores oportunidades. Sempre foi e sempre vai ser. Agora, as galinhas mortas, os melhores negócios que vão aparecer ainda, só vão ser aproveitados para quem tiver realmente preparado. Que não adianta aparecer um terreno barato para você se você não está preparado para comprá-lo. E para que isto aconteça, tu tem que ter investido lá atrás. Fora isso, o cavalo encilhado passa em tua frente uma vez só. Se você não montá-lo, ele vai embora. Sim, sim. Agora me diga uma coisa. Como é que funciona o consórcio para a gente ir educando as pessoas que estão na live e os que posteriormente vão assistir o vídeo no canal? Como é que funciona ele? Então, quando eu converso com pessoas, cada um tem um perfil diferente. Eu faço basicamente 4, 5 perguntas. Eu sou como um médico. Só que eu sou um médico adaptado para o consórcio, especialista. Eu não sou um generalista. Então, primeiro eu converso com a pessoa e pergunto: qual é o valor do bem que você pretende? Qual é o valor de mensalidade que você pode investir mensalmente? E se você tem um dinheiro guardado, uma poupança, um terreno para vender, um carro para vender, uma moto para vender. Por quê? Se você tiver, você vai poder ofertar um lance. Então, como acontece? De acordo com o perfil de cada cliente, de cada pessoa, eu vou montar um plano e apresentar o plano para a pessoa analisar junto com a esposa, junto com o esposo, junto com a família. E aí vão aparecer muitas, muitas perguntas.
E eu tiro todas as perguntas. Eu dou o Então, resultado para uma eles. coisa individual, né? É individual, então. Você vai ter que conversar para descobrir o que a pessoa precisa. Exato. Porque o ramo de consórcio é tão amplo que você pode fazer um consórcio de 7 mil reais para eletroeletrônicos, quanto você pode comprar um jato de 8 milhões de dólares. Então, cada pessoa, eu tenho que ver onde é que está a sua dor. E eu compro a dor dessa pessoa. Adoro comprar problemas. E aí eu vou dar o remédio para essa dor e vou comprar essa dor, vou compartilhar essa dor e vamos achar uma solução. E essa solução é o hábito de separar, de se pagar primeiro, como você falou. X% de quanto ganha. E começar realmente seu investimento. Porque se a pessoa não der o primeiro passo, eu vou conversar com a pessoa daqui 5 anos e ela vai continuar parada por falta de atitude, por falta de ação. E é isso que eu faço. Pego na mão da pessoa e levo ela para galgar o primeiro degrau, o segundo degrau, até ir lá em cima no pico da montanha. E de lá ela vai ver que ela pode. Me diga uma coisa, uma dúvida que eu tenho. É melhor comprar uma carta de valor maior, por exemplo, uma carta de 1.500 por mês, ou 3 de 500, que eu acho que teria mais chance de ser sorteado. Ou não? Qual que é a sua visão? Pergunta de quem conhece educação financeira. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. É uma pergunta recorrente. E a dúvida de poucos é a resposta para muitos. É muito melhor você fracionar ela em 3 vezes do que uma só. Por quê? Porque dentro do grupo que você vai participar, você vai ter 3 chances a mais do que os concorrentes dentro do próprio grupo. Então, você tem duas formas de concorrer mensalmente. Uma delas é por sorteio e a outra é por lance. Mas olha que bacana. O lance, você vai somente ofertar. Você só vai pagar o lance na certeza da contemplação da sua cota. Ah, isso é muito interessante, isso é muito interessante. Então, e vamos supor que você fez a oferta de 30% do valor da sua carta e foi o contemplado. Mas, por qualquer motivo, você não vai conseguir honrar o pagamento. Não há problema. Vai passar por primeiro na frente de você e você vai continuar investindo até chegar a sua hora que você vai poder honrar com a sua oferta. Entendi. É uma pergunta que eu ia fazer, mas você já tirou minha dúvida. Me diga uma coisa. E se eu der o lance e não for sorteado? Foi isso? Aí eu tenho que pagar ainda assim? Não. Você só vai pagar o lance quando nós avisarmos você que a tua carta foi contemplada. Aí tu vai ter 72 horas para realizar o pagamento. Então, que tudo isso que nós estamos falando de consórcio, ela é normatizada, auditada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. É um sistema bem rígido, e ainda bem que é bem rígido, por isso que eu digo que o risco é zero, e você tem 100% que tu vai ter a tua contemplação, 100% garantido, né? E o teu investimento vai ser sempre remunerado, porque você não pode perder o teu poder de barganha lá na frente. Então, isso é Aí ele vai muito... sendo reajustado para você comprar. Se você for contemplar daqui a 5 anos, você vai ter que ter dinheiro para comprar aquele imóvel, né? A carta vai ter que ter o valor, o poder de compra para comprar, não é isso? Exatamente.
Exatamente. Quando a sua cota tiver 12 meses, vai ter um reajuste. Vamos supor que agora o reajuste foi de 3,70%. Isso aí é para manter todo mundo com o poder igual. Porque se eu, Jorge, tiver a minha carta contemplada agora em 2020, e você tiver a tua contemplada em 2021, o teu poder de ganho vai ser para você comprar o mesmo imóvel que eu comprei em 2021. Então, e tudo que você pagou lá atrás vai ser remunerado. A tua carta de crédito cada vez vai subindo mais. E aí tem uma coisa muito bacana, Mozart, e quem nos assiste aqui, muito bacana, que você tem confiança que você está investindo e você vai ter a sua carta de crédito. Não tem como não ter. Sempre que você faz um contrato com uma administradora de consórcio, você tem 100% que tu vai ter. Não é uma ilusão. Não é uma ilusão. E o que é mais bacana ainda é que você não paga juros. Você paga uma taxa administrativa que é diluído durante todo o processo da tua cota. E aí, você, no momento da contemplação, você vai ter um poder de barganha que tu não ia ter. E na negociação, você vai exigir desconto e aí tu vai poder abater esta pequena taxa administrativa, abater em 50%, 75% e 100%. Você imagina você tirar 1 milhão, alavancou 1 milhão, e com taxa zero, porque você negociou com poder de barganha, porque a carta de crédito é dinheiro à vista. Ó, eu vou perguntar de uma pessoa que está assistindo a gente pelo jeito da Rússia, né? Deixa eu pôr aqui a pergunta. Coloquei aí. Ela pergunta, não se perde muito com os custos de administração do consórcio? Já vi taxas de 25%. Existe alguma coisa assim, 25%? Acho que não, né? Existe 25%. Existe, mas deixa eu falar para você. Muita gente não gosta de transformar taxa administrativa em juro. Eu transformo. Vou transformar aqui de cabeça. 25%. O que significa 25% em juros? Tá? Vamos supor que você vai fazer um consórcio de imóvel em 204 meses, que significa 17 anos. Tá? Significa que tu vai pagar 1,47% de juros ao ano. Nossa, é muito pouco, hein? 25%. Aí você pega 1,47 ao ano e divide por 12 meses. Isso vai dar 0,12% ao mês. Deixa eu falar uma coisa. Eu fiz uma simulação a semana passada, eu não me recordo se foi no Banco do Brasil ou no Bradesco, só para verificar. O custo efetivo total de um financiamento imobiliário, mesmo com a Selic a 2%, era quase 10% no banco, era 9 e tanto, mesmo dando de entrada 30% do imóvel. Aí, fala, taxa de administração 25%. Tudo bem, aí você faz a conversão, não chega a 2% anual se fosse converter em juros, não é isso? Perfeito. Perfeitamente, isso aí. E tem mais uma vantagem. No consórcio, tu não precisa dar entrada. É verdade. Se a pessoa tiver um dinheiro de entrada e aquela pergunta que eu fiz lá atrás para levantar o perfil da pessoa, esse dinheiro vai continuar guardado para ela ofertar o lance. E aí, ela só vai pagar essa entrada, ofertar o lance, na medida que a carta dela foi contemplada. Entendi. Agora me diga uma coisa, uma curiosidade minha. Vamos supor que eu moro numa casa, criar um cenário. Eu pago R$1.000 de aluguel. E eu quero comprar um imóvel por meio de consórcio. É possível, por exemplo, procurar uma casa mais humilde,
e pagar, por exemplo, de aluguel R$ 500, e pegar esses R$ 500 que sobram, que eu de aluguel estou pagando 500, pegar esses 500 por mês e comprar uma cota de um consórcio, ou carta de consórcio, e participando nele até ser sorteado e ter meu imóvel? Não sei se eu fui claro. Pode. Foi claro. Foi claro. É uma pergunta recorrente. Existe uma fórmula, existe um grupo específico para quem paga financiamento e paga aluguel. Pensa no negócio bacana. A pessoa está pagando o financiamento aqui ou o aluguel. E eu entro com o consórcio aqui. Para quê? Eu faço para ela um consórcio com meia parcela até o momento da sua contemplação. Quando ela foi contemplada, ela vai pagar aqui o aluguel ou o financiamento. Vai sair do financiamento, vai sair do aluguel e aí vai pagar uma parcela inteira. E aí ninguém segura mais. Agora eu fiquei assustado. Parece até que combinou para eu perguntar isso aí, né? Eu fiquei impressionado agora. Fiquei impressionado. Eu vou colocar a pergunta de um telespectador aqui. Ele fez 3 perguntas. Vou ver aqui. Não, ele fez 3 perguntas iguais. Ele falou aqui: como funciona e qual a vantagem da compra de carta de crédito contemplada de consórcio? É possível? Eu ouço falar, é possível comprar uma carta contemplada, como dizem? É possível. Eu mesmo, de vez em quando, eu vendo uma carta particular contemplada para quem precisa. Só que eu falo para a pessoa, eu vou te vender, mas eu não compraria. Aí a pessoa, mas como assim? Normalmente, uma carta contemplada, ele vai estar pagando um ágio de 30%. Mas aí, sabe o que ele fala para mim? Eu prefiro pagar um ágio de 30% contigo, mas não fazer o financiamento. Então, temos 3 escalas aqui. A primeira escala seria o consórcio. A segunda, o consórcio contemplado, a carta contemplada, mais ou menos 30%, 40% de ágio. E aqui em cima, o financiamento. Então, se você perceber, ele vai ficar no meio termo, e assim mesmo ele prefere pagar com ágio. Só que eu, Jorge, recomendo, toda pessoa que tiver pressa vai pagar caro. Então, não tenha pressa. Se planifique, se planeje, não tenha pressa. E aí, você não vai pagar caro, você vai remunerar o teu dinheiro, remunerar o teu esforço, o teu trabalho. E aí, tu vai se sentir empoderado. E no momento que você se sentir empoderado, as coisas começam a acontecer e a tua realidade vai mudar pro resto da tua vida. Bacana. Acho que respondeu muito bem. Uma dúvida: qual é a média de tempo de um consórcio? É 10 anos, 20 anos? Porque financiamento é comum ter 30 anos, né? Vamos dizer assim, para comprar uma casa de 160 mil, quais seriam os valores, as possibilidades de prazo, de valor? Você tem uma noção? Deixa eu te falar. Começa. Nós estamos falando aqui em imóveis. Certo. Então, vamos ter carta aí de 50 mil reais ao limite. Não existe limite, tá? Pode ser casa de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Não existe limite. Só que a pessoa não pode sonhar com os olhos abertos. Eu brinco. O que ela tem que fazer? Ela tem que primeiro fazer um estudo, aquelas perguntas que eu faço, levantar o perfil, ver a realidade dela hoje. Não a realidade ontem e nem a realidade de amanhã. Para ela iniciar. Vamos supor que ela precise de uma carta de 160 mil.
Só que no levantamento de perfil, eu vi que a parcela não vai caber no bolso dela. Isso. Eu sugestiono ela a fazer uma carta de 100 mil para iniciar o processo e ela vai aumentando a hora que ela quiser para 120, 130, 160, conforme os seus ganhos. E pode fazer isso? Pode fazer isso, a hora que ela quiser. E também pode fazer o contrário, de a pessoa começar com 400 mil e por qualquer motivo achar que apertou a parcela e ela baixar para 300 mil. Pode também. Então, Então, diga. por isso que sempre quando negociar, não pode negociar com generalista. Tem que negociar com especialista. A pessoa que realmente entenda todo o sistema de consórcio, mas principalmente entenda a situação financeira dessa pessoa naquele momento. Tá, eu vou pôr uma pergunta de alguém que está assistindo aqui, é do Eric Fonseca. Mesmo com a correção da parcela pelo INCC, vale a pena fazer consórcio de imóvel? Vale muito mais até por esse motivo. Por quê? Quanto é que está subindo o INCC? Vamos arredondar uma conta, 4%. 4%. Ele já pagou 11 parcelas lá para trás. As 11 parcelas que ele pagou, vai remunerar também. E aí, todos os 12 meses, vai subir 3,8%, 4%. Isso aí não é nada perante o nosso sistema que está acontecendo agora, tantos anos para trás e tantos anos para frente. Por quê? Porque o dinheiro está sendo remunerado. E enquanto ele investe e está sendo remunerado, a gente brinca, corre um sério risco de ser contemplado. E agora vem uma coisa muito bacana. Presta atenção. Vamos colocar o pior cenário e o melhor cenário. Olha o pior cenário. O pior cenário é a pessoa investir todo santo mês, durante todo o processo, e não ser contemplado nem por sorteio e nem por lance. Comigo nunca aconteceu isso, mas pode acontecer. Sabe qual é o pior cenário? De terminar, ele vai pegar uma bolada, tá? Remunerada, né? E fazer o que quiser com o dinheiro. Pensa num cenário ruim desse. Não, excelente. Agora me diga uma coisa, esses reajustes, se porventura eu não conseguir pagar, como você disse, eu posso mudar para um outro consórcio, né, um menor, não é isso? Ou seja, nunca eu vou ter a justificativa de dizer não consigo pagar. Se as coisas melhorarem, eu posso subir para um melhor. Se piorar, eu posso descer para um menor, né? Bem colocado, bem colocado. O grande problema, não podemos generalizar e nem criticar, sim, é a falta de educação financeira, é a falta de hábito. É a falta da pessoa se pagar primeiro, de a pessoa fazer um investimento, o boleto do bem, para ele mesmo, para sua família. Então, a hora que ela parar de se sabotar, de pagar um celular de 8 mil reais, porque sabe o que me incomoda? É você passar numa parada de ônibus, ver uma pessoa pegando o ônibus com um celular de 8 mil reais. Isso me incomoda. É comum, é comum. Então, isso é a falta do quê? De uma educação financeira que com esse dinheiro que ela está gastando num celular, numa viagem de fim de semana, num churrasco, numa cervejada, num futebol, numa roupa cara, num sapato com preço absurdo, já tem 10 pares de sapato e vai comprar mais 10 pares de sapato. Com esse dinheiro só, se ela resgatar 30%, 20%, ela vai montar a sua vida sem pagar juros. Mas tem que deixar de se auto-sabotar.
E só um detalhe, o celular se cair no chão quebra, hein? E quase todos quebram, né? Aí você perde tudo, não é isso? Então, a gente tem que ter cuidado em falar essas coisas, mas muitas vezes a gente tem que dar um pequeno choque para a pessoa entender que ela, com qualquer dinheiro que ela tenha, qualquer salário que ela tenha, se ela separar por mês, não importa quanto, e ela vai criar o hábito financeiro, e a gente comenta assim, ó, se tu ganhar R$ 2.000, separa 20%, tá bom? E se vira com o resto. Daí a pessoa fala assim, tá, mas daí não vou pagar ninguém. Paciência, tu vai arrumar mecanismos para se virar, diminuindo custos, conseguindo uma remuneração em outro paralelo, outro emprego paralelo, negociando alguma coisa que você não precisa, e aí você começa a arquitetar o teu planejamento, e a gente ajuda isso, e aí a pessoa começa a dizer, mas eu não sabia que era tão simples de conseguir assim. Por quê? Porque ela nunca exercitou essa maneira de pensar na vida, de viver bem, de querer as coisas melhores, mas com tempo para aquisição, e não querer o imóvel para amanhã, o automóvel para ontem. Isso não existe, é um mau negócio. Olha, e me diga uma coisa, se eu for contemplado, fui contemplado numa carta de 100 mil, eu tenho que adquirir uma casa, porque o grupo que eu participei foi para comprar uma casa. Eu posso comprar uma casa, posso comprar um apartamento, posso comprar 2 carros, como é que funciona isso? Explica para gente. Cada segmento é um segmento. Temos vários segmentos aqui. Segmento de imóveis contempla terreno, construção, casas, apartamentos e até imóvel rural. Vamos se abster um pouquinho nesse segmento de imóveis. Você tem uma chance muito grande se você tem fundo de garantia para você sacar via consórcio. E com o fundo de garantia, você ofertar um lance ou abater nas parcelas do teu consórcio. E cada 2 anos é renovado. Então, isso aí é uma grande pedida, uma grande sacada. Então, para quem Agora, trabalha na iniciativa privada, ele pode usar o FGTS para dar lance. perfeito, perfeito. E o dinheiro de fundo de garantia, basicamente, tem um rendimento pífio. E se ele tirar, ele vai ter essa condição de fazer o seu sonho, de ter sua casa. E o que é bacana é o que você está fazendo. Você está fazendo kitnets que vai te gerar uma renda passiva. E o que é uma renda passiva? Aquela renda que você recebe sem ter que trabalhar. E alguém que os teus rendimentos com aluguéis vai poder pagar a tua carta de consórcio e ainda sobra para você ir reinvestindo infinitivamente. Essa é a ideia. Continuando agora, por que você pode fazer no ramo de imóveis, que é o segmento de imóveis? Agora, temos o segmento de automóveis, que é automóvel, é caminhão, é motocicleta. Então, dentro do ramo de imóveis, você só pode girar ali. Dentro de automóveis, só no de automóveis. Depois a gente ainda tem o ramo de serviços. Muita gente não conhece. Você pode, com o ramo de serviços, fazer uma cirurgia plástica, fazer um tratamento dentário, fazer um tratamento de estética, silicone, organizar uma festa de casamento, organizar um curso de MBA, pode fazer uma festa de formatura, pode fazer a reforma de uma cozinha. Isso aí, a área chamada serviços. Ó, eu acabei de montar uma estratégia aqui, ver se é viável. Eu compro uma carta de crédito, uma cota de um consórcio de um carro.
50 mil, e vou pagando. Que em tese seria menor do que de uma casa, né? Quando eu for contemplado, eu vendo com ágio para alguém e posso dar de lance num de imóvel, né? Eu entro no de imóvel, já dou de lance, posso ser sorteado logo no de imóvel, né? Alguém faz isso ou não? É uma invenção minha? Bastante gente faz isso e tem uma outra coisa que tu pode fazer aí, pegando o teu gancho. Vamos supor que tu fez uma carta de crédito de 50 mil reais e você foi contemplado. Em vez de você vender com ágio de 30%, você pode pegar e colocar essa carta de crédito de 50 mil no teu carro que já está quitado e sacar os 50 mil em dinheiro vivo para dar o lance. E como é que eu colocaria no meu carro? Eu não entendi essa colocação. Isso chama-se descongelamento de patrimônio. Vamos para a parte de imóvel que você está se tornando um expert. Você tem 4 kitnets pagas. Essas 4 kitnets pagas, juntamente com o terreno, valem 400 mil reais. Estão lá, parado. Você faz 2, 3 cartas de consórcio de imóveis e você põe como garantia os 400 mil e saca 400 mil reais em dinheiro para fazer o que tu quiser. Ah, entendi. Bacana, bacana. Agora, me diga, enquanto o pessoal não pergunta, estão bobeando aí, eu vou fazer uma pergunta. Se eu for contemplado, 100 mil reais a carta, eu tenho que comprar uma casa ou eu posso fazer meus outros 5 kitnets? Que eu fiz 5, né? Eu quero fazer mais 5 na frente. Eu posso construir os 5 kitnets ou não? Tem que comprar uma casa, um apartamento? Como é que funciona? Eu vi que você conseguiu, com uma engenharia fantástica aí, fazer cada kitnet custar 20 mil reais. Parabéns para você que soube valorizar o seu dinheiro e valorizar seu trabalho e valorizar seu suor. Você pode fazer sim, fazer mais 5 kitnets. E com o aluguel das 5 kitnets você vai pagar lá. E sempre vai sobrar. Pensa no negócio, tu vai ter 5 kitnets, mais 5 kitnets, mais 15. Quando vê, você não sabe mais de tanto kitnet que tem. E aí você vai se dar o luxo de poder viajar, de poder vir me visitar aqui em Florianópolis, de poder comprar o carro do teu sonho. Mas alguém vai pagar o carro do teu sonho, que não é você, e sim o investimento que tu fez lá atrás, que vai pagar o teu prêmio. Entendi, muito bom. E me diga uma coisa, quando é que você começou a comprar consórcio? Com que idade você começou? 22 anos. Hoje eu estou com 66. Já foi contemplado muitas vezes, hein? E você faz o quê? Quando é contemplado, faz o quê? Uma festa? Abre um champanhe? Primeiro eu me remunero, né? Aí, no caso, eu bato palma para mim mesmo e me dou o luxo de poder viajar. Gosto muito de viajar e gosto de viver bem, mas é um trabalho contínuo que eu tenho. Muita gente não sabe, mas meu horário de acordar são 4 horas da manhã todo santo dia. E aí eu faço atendimento de fuso horário, principalmente com a Europa. Depois eu vou para os Estados Unidos, depois para o Brasilzão. E isso me dá uma energia tão grande, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pelas pessoas que eu convivo, apaixonado pelo sistema de consórcio. E você vê uma pessoa realizando o teu sonho e você ajudou ela, isso não tem dinheiro que pague. E aí você se transforma uma pessoa insuportável que nem eu sou, insuportavelmente feliz. A gente estava conversando antes, né? E você falou que
você ajuda as pessoas, né? Um dia desse eu fui comprar para pôr na minha kitnet lá algumas plantas. Só que a moça que estava atendendo, a senhora era proprietária e parecia nem fazer questão de vender, sabe? Ela tava falando, é isso, é o preço tal, é o preço tal. Aí eu falei assim, não, vamos embora. Eu falei para minha esposa, vamos embora. Aí eu fui embora. Chegou em outro local, aí a pessoa fazia o quê? Assessorava a gente. Ela ajudava, principalmente, ela fazia o quê? O que a gente está fazendo agora, que é ensinar. Estava ensinando sobre as plantas, qual é melhor para plantar, qual é. Então, o que acontece? Quando eu for comprar, eu vou comprar dela. Ela é mais cara, mas eu vou comprar dela. Por quê? Porque ela me auxiliou. E quando eu chegar lá, eu sei que ela vai me auxiliar de novo. Diferente da outra, que é mais barata, mais próxima, mas não faz questão de vender. Então, como você disse que gosta de auxiliar, de assessorar, você faz como médico, né, que chama anamnese, eu imagino que você tenha muitos clientes. Quando um cliente é contemplado, o que você faz? Você também bate palma para você, mas não viaja, né? Como é que é? Qual que é a sua reação? Normalmente a gente chora junto, a gente vibra junto, porque é uma vida de investimento, começou com muito sacrifício e a gente conseguiu que ela atingisse esse objetivo uns antes, outros depois, então a gente vibra junto. E a pessoa sente quando você está com honestidade, com sinceridade, ajudando ela. Que você não é interesseiro, que você quer que ela tenha o seu sucesso. E mesmo que você não tenha alguma retribuição, você vai ganhar uma retribuição em todo o processo. Então, você não pode se doar pensando em querer algo em troca. Você tem que fazer a tua parte, que o universo conspira a teu favor, mesmo que você não queira. Mas você tem que estar alinhado aos bons princípios e tem que estar alinhado aos bons propósitos. E aí, tu fica insuportável. Sabe o que eu penso? Eu já vi isso em algum lugar, mas eu penso isso também, porque na minha vida funcionou. Quando você tem um propósito e você age com aquele propósito, aí realmente o universo conspira a favor. Igual você falou, eu imagino, deve ter outras formas, né? Mas a gente está falando de consórcio, quando você paga o seu boletim ali todo mês e você vai pondo aquela intenção, uma hora você vai ser contemplado, né? Não tem, igual você falou, no pior caso, você vai ser o último. Você vai ter o quê? Um valor todo reajustado, né? Isso no pior caso, né? Eu vou pôr a pergunta de um telespectador aqui. Até meu irmão, esse aí é o Rafael, meu irmão, agora que eu vi. Ele perguntou aqui, quais são as administradoras mais confiáveis? Dá para chegar em qualquer banco e fazer? Ótima pergunta do Rafael Martins, Mozart Martins. É assim, ó. As administradoras confiáveis, elas estão inscritas no Banco Central do Brasil e tem a ABAC, que é a associação que cuida de todas as administradoras de consórcio. O que acontece? Eu não posso falar mal de nenhuma administradora de consórcio. Não posso, eu tenho que falar bem. A pessoa que tem que escolher. Mas ela tem algumas nuances, algumas coisas importantes. E eu vou te dar um exemplo. Quando você vai contratar um seguro do teu automóvel, você prefere comprar o seguro do banco ou você prefere comprar de um corretor de seguros? Me responda você, Mozart. Do banco ou do corretor? Quando eu comprei o seguro a última vez, foi do corretor, eu confiei. Eu não tinha, mas talvez alguém prefira o banco, não sei. Eu comprei do corretor. Por quê? Porque ele me ofereceu, né? E seguro, eu acho que é mais fácil de entender que consórcio. Por quê? Você falou coisas aqui que me abriram os olhos, né? Eu fiquei bastante animado com o consórcio. Agora, seguro a gente já sabe, se a gente causar, se nosso patrimônio sofrer algum dano, a gente vai receber alguma coisa por aquilo.
Aí o cara me explicou, eu confiei e fiz o contrato com ele, né? Agora, consórcio, talvez eu procurasse uma instituição, não sei. Mas por quê? Qual é a questão? Então, esse é um paralelo que eu faço com oficina mecânica, né? Que em vez de você levar seu carro numa concessionária para mexer no seu carro, você leva o carro no tiozinho da esquina, porque é mais barato, mas lá na frente vai sair muito mais caro. O que acontece com o corretor de seguro? Vamos supor, imagina que você está numa BR chegando em Florianópolis, teu carro estrague, tá tu, sua esposa e uma filha de 3 anos no carro. Você, 2 da manhã, tu vai ligar para o 0800 e pedir socorro que teu carro quebrou? Ou você vai contatar o teu corretor de seguros que vai te ajudar naquele momento? Então, ele é capaz de ele te buscar se ele estiver perto, com o carro dele, ou dizer para você, pega o primeiro Uber que passar aí, deixa o carro, primeiro a tua segurança, segurança da tua família, e vai embora que eu vou lá buscar o teu carro depois. Atendimento na hora. Mesmo que custe um pouquinho mais caro. Por quê? Porque ele trata cada cliente com o nome, Rafael Martins. Não vai tratar pelo número 72. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando você for adquirir um consórcio, um seguro de carro, fala com um corretor especialista, não com o generalista, porque o especialista vai te levar para o sucesso, porque ele está comprometido com o trabalho dele e com você. Que o sucesso do Rafael Martins é o sucesso do Jorge. É assim que funciona. Agora, eu não vou falar mal do banco, só que tem uma pequena diferença. Num banco, numa instituição financeira, seja ela cooperativa, o consórcio é apenas mais um dos 35 produtos que eles têm para te oferecer. Eles É estão isso que eu ia falar. preocupados, eles estão preocupados também em fechar a cota do gerente no final do mês. Eu não estou preocupado com a cota que tem que vender e muito menos com a minha comissão. Eu estou preocupado de fazer o Rafael Martins adquirir o seu bem de uma forma planejada e sem juros. Sim, e no banco, não é você que está falando, sou eu. No banco, eu sei porque eu sou cliente de banco, eles são generalistas, né? Eles sabem um pouquinho de cada coisa. Se você fizer uma pergunta ali, ele responde o que ele achar que é. Mas essa é por minha conta, sou eu que estou falando. Vou colocar a pergunta de outro telespectador aqui. Como escolher a melhor administradora? Bom, Wesley Cunha, um abraço para você. Não sei que cidade que você está, mas é uma pergunta bacana. Mas eu já respondi agora, conversando com Mozart, né? Você, Mas assim, você invariavelmente... trabalha com várias administradoras, né? Aí eu você tra... recomendaria. então, eu trabalho com 4 administradores, né? Quais são? Magazine Luiza, um consórcio, Embracon e Unifisa. Então, depois do estudo de perfil de cada pessoa, eu vou indicar o melhor grupo em cada administradora dessas, que são as 4 maiores do Brasil. Por quê? Porque tem vários tipos de grupo, vários tipos de produtos e depende de cada perfil. Então, é simples a gente conseguir guiar o cliente, induzir ele para um bom negócio e não para um negócio mais ou menos bom, pensando em fechar a cota no final do mês, em fechar a tua comissão. E aí que as coisas acontecem, porque o Wesley Cunha, se ele for bem atendido, ele vai ficar impressionado com o sistema e no grupo dele, de amigos e de parentes, ele vai indicar a pessoa que atendeu ele honestamente. Bacana. Tem outra pergunta aqui, eu vou colocar. Agora é minha mãe, essa aí.
Dá para fazer um consórcio, dar em garantia um imóvel para ser contemplado e pagar empréstimos, consequentemente pagando menos juros? Deixa eu ver se eu entendo. Dá para fazer um consórcio, dar em garantia um imóvel para ser contemplado. Ah, eu acho que ela quer dizer assim, dar um imóvel como lance. Eu não sei, não entendi muito bem. Dona Alda Maria Dias. Um abraço para a senhora. Muito boa essa pergunta. A gente comentou anteriormente o seguinte, que a gente tem grupos específicos de meia parcela, de 25%, para a pessoa que tem um financiamento e quer sair fora do financiamento. Vai fazer uma carta de crédito, uma cota de consórcio, para quando ser contemplada, acabar com o financiamento e acabar com os juros. E ainda vai ganhar um desconto proporcional ao tempo que falta. E fazendo um paralelo aqui, de pagar empréstimo, talvez seja bom fazer uma solução. Eu já estou dando uma de consultor aqui. Fazer um consórcio de um imóvel de um valor razoável, por exemplo, 100, 200 mil. Quando ser contemplado, vender com ágio e pagar um empréstimo. Eu acho que é isso que ela está perguntando. O que é melhor pagar? Pagar um empréstimo ou pagar um consórcio? Sem dúvida, é melhor pagar a parcela de um consórcio. Não sei se deu para entender. Ela quer quitar o empréstimo, entendeu? Então, isso que eu falei. Empréstimo ou financiamento, ambos está embutido juros. Porque o que é? O financiamento, ele tem o famoso juro composto, que é o juros sobre juros. Então, no financiamento ou no empréstimo, a pessoa é devedora, enquanto no consórcio a pessoa é credora. Então, no momento que ela for contemplado, a pessoa pode pegar a carta de contemplação e deixar de garantir o imóvel, como a dona Alda falou, pode, vai lá e quita e sai fora do juro, como também pode vender com ágio e fazer um negócio que for bom para ela. Porque todo investimento em consórcio é bom negócio. Vira um patrimônio, não é isso? Mesmo que você não for... Se você não for contemplado, aquelas parcelas que você já pagou, você pode vender ou você tem que sair do consórcio e receber de volta? Como é que funciona isso? Pode sim. Você pode sempre transferir para a pessoa. Você vai pagar em média uma transferência de 1% sobre o valor da carta e a pessoa vai assumir o teu consórcio, vai pagar para você a tua parte e assumir o teu consórcio. É um trâmite até simples, desde que a pessoa que vai assumir tenha os pré-requisitos, bem normal, e consegue fazer sim. Então, o investimento é transferível. Não é engessado como a pessoa pensa que é. Não é engessado, não. Ou seja, você está pagando ali e está formando um patrimônio, né? Vou colocar outra pergunta aqui. Tem uma proposta para a compra de um imóvel que a construção não está averbada. Daria para entrar num consórcio com lance embutido para comprar esse imóvel? Eu não consegui entender. Entendi. Tem uma proposta. Entendi? Então, pronto. Entendi. Para mim é fácil. O Breno é contador. Deve saber fazer conta, pegar aquela máquina HP e transformar tudo que ele quer. É uma pessoa abalizada para esse tipo de negócio. Pouca gente sabe que os contadores são dos maiores compradores e investidores de consórcio. Eu estou quase me formando, então é por isso que eu estou pensando em comprar. Então, é uma classe que investe muito. Inclusive, eu conheço contadores, não são um nem dois, que têm como um segundo negócio investir em imóveis e revendê-los. Bom, Só um parêntese, desculpa te interromper. É porque ele fez uma pergunta, eu não entendi por causa de um termo aqui, lance embutido. O que seria esse lance embutido? Vou chegar lá. Perdão. Não, isso aí. O lance embutido é um lance que nós, da administradora, ofertamos para o cliente
para ele fazer uma combinação de lances. Exemplo, ele vai comprar uma carta de 200 mil reais de imóveis e tem um lance de 30 mil reais. E a gente, para ajudar ele, a gente oferece mais 30 mil reais. 30 mil do cliente, 30 mil nosso, dá 60 mil. Com 60 mil, a possibilidade dele ser contemplado antes é muito maior. Isso chama-se lance embutido. E também ele pode não ter nenhum real para dar de lance e eu pedir só o nosso dinheiro, a gente ofertar os 60 mil reais da nossa carta para ele. Também pode fazer. É o famoso lance embutido. É muito usado, eu inclusive uso bastante. Porque se tu analisar, bom, vamos continuar aqui com o Breno para não fugir do raciocínio dele. Ele pode fazer, só que tem um detalhe. Na hora que tiver sido contemplado, a construção tem que estar averbada. Por quê? Não pode ser simplesmente um terreno ou uma construção compra e venda, tem que ser tudo certinho, tem que ter escritura pública, tem que estar averbada. Por quê? Porque essa construção, esse terreno, tendo documentado, vai servir de garantia para a liberação da carta de crédito para ele. Entendi. Então, eu já ouvi gente falando que ouviu que alguém é contemplado e não consegue liberar a carta, provavelmente é porque não tem a documentação correta, não é isso? Seria, acho que, o único caso. Vou te dar outro exemplo. Vamos supor que a documentação do imóvel não esteja regularizada. Então, enquanto ele faz o processo de investimento, a gente fala, regulariza, para no momento que tu for contemplado, você poder usufruir dessa carta de crédito. Mas se ele não tiver até a contemplação, fica depositado na própria administradora com rendimentos, dando tempo para a pessoa fazer a documentação correta. Eu acho que ele pode fazer assim, quando ele tiver o dinheiro, for contemplado, por exemplo, vamos supor, ele entrou no consórcio, deu o lance embutido, foi contemplado. Com a carta na mão, contemplada, ele faz a proposta de compra, regulariza e compra, né? Com um abatimento. Seria essa a estratégia? Eu sou da pessoa que faz tudo planejado. Até isso tem que ser planejado. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem um dinheiro e eu falo, guarda esse dinheiro. Segura ele aí porque tu vai ofertar de lance. Tá bom? Ah, mas eu podia. Tem gente que pode comprar o imóvel à vista e eu falo para ele não comprar à vista. Deixa o dinheiro guardadinho para uma emergência ou para uma galinha morta que estão oferecendo de graça para você. E faz o investimento paralelo do consórcio, você vai estar investindo e criando um hábito de poupança. E depois você tem 100 mil guardado, você vai ocupar 50, 40 para ofertar o lance. Você vai continuar com o dinheiro e vai ter o imóvel. São duas coisas, imagina. Você não vai gastar todo o seu dinheiro. Então, tem várias nuances, tem que pensar antes, tem que se planejar antes, né? Então, sempre uma administradora forte vai te oferecer o lance embutido, vai te dar essa opção do lance embutido. E você vai fazer o lance da própria carta, o lance híbrido, dois juntos, ou vai ser contemplado por sorteio, enfim, tudo quanta opção que a gente oferecer é bom, não tem oferta ruim. Entendi. Vou colocar outra pergunta aqui, que tem uma pequena diferença com relação a outra que a gente já respondeu. O HSPX, eu não sei o nome direito. É possível utilizar a carta de crédito para construir imóveis do tipo condomínio? Acho que ele quer dizer assim, dentro de condomínio. Para bancar a construção da casa. Acho que é isso que ele quer falar. Pode sim, sem problema. Vai cair... Pode ser a construção também. Então, vai cair naquilo que a gente falou.
Ele pode usar a carta de crédito para comprar o terreno e construir. Ele pode comprar só para construção. Ele pode fazer os dois. Então, desde que seja dentro do segmento de imóveis, até o imóvel rural serve. Porém, com o que a gente comentou, tem que estar com a situação regularizada, com escritura pública, a verbação, tudo certinho. Porque daí ele vai receber uma lista de documentos, vai enviar documentos e vai ser liberado muito mais rápido do que ele imagina, desde que a documentação esteja em dia. E as pessoas acham que isso é uma coisa de outro mundo e não é. Porque a administradora forte tem um segmento dentro da administradora que só cuida desse setor, para auxiliar a pessoa a tirar sua carta contemplada e realmente usufruir. Legal. Eu vou colocar outra pergunta aqui. Qual o índice de correção de imóveis, do valor dos imóveis? É o INCC, né? INCC. Então, tanto a Então, parcela quanto o valor do imóvel é corrigido pelo INCC, né? isso, INCC. Então, que é o Índice Nacional de Construção Civil, não é isso? Então, ele vai acompanhar o rendimento pelo INCC. Mas, normalmente, hoje com 2% de Selic, ele fica ali 3,5%, 3,7%, né? Então, eu sempre comentei com as pessoas não se apegar a alguns números, e sim ter um mindset da poupança e do investimento, porque depois as taxas, lá na frente, vão ser remuneradas. Porque de posse de uma carta de crédito, que eu falei anteriormente, que você pode abater 50% da taxa, 75% da taxa e até 100% da taxa, tu tem o poder de barganha, porque carta de crédito na mão é dinheiro à vista. E hoje a pessoa com carta de crédito faz o que quiser. O que quiser. Basta saber negociar. E aí você imagina você alavancar um dinheiro com custo muito baixo, que não existe no mercado em lugar nenhum, com a taxa praticamente zero. Mas, meu Deus, é questão matemática. Aí não entra a emoção, entra a razão, e a razão é matemática. Vou colocar uma outra pergunta aqui. No consórcio de imóveis, com a contemplação e uso da carta de crédito, o imóvel permanece alienado, hipotecado até a quitação integral do consórcio? Acho que sim, né? Perfeito, perfeito. A gente negocia muito com construtoras. E mesmo que a construtora não precise de dinheiro. Mas por quê? Porque a oportunidade do custo do dinheiro. Não existe no mercado um dinheiro com custo tão baixo ou custo zero. A construtora consegue fazer com custo zero. Por quê? Ele vai alienar o terreno que ele tem, o apartamento que ele tem já está quitado e pode tirar o dinheiro à vista e negociar com o que ele quiser. Agora, se a pessoa tem um imóvel só e quiser alienar, ele vai ficar como garantia até terminar o seu grupo. Entendi. Vou colocar outra aqui. Estão aparecendo mais perguntas, isso é bom. Aí, quando você estiver cansado, você avisa, que aí a gente encerra. Por nós, vamos conversando até amanhã. Ó, outra dúvida do Breno. A dúvida está mais no fato da construção não estar averbada. Passaria na aprovação da empresa de consórcio? Não, eu acho que não, né? Foi o que ele falou. Quando você vai comprar, complementando, usando aqui, eu vou responder essa, Jorge. Eu já estou entendendo. Quando você. Aí você me corrige. Se me corrige se eu estiver errado. Quando você é contemplado, você tem que comprar um imóvel que já esteja com toda a documentação em dia. Por quê? Porque ela vai ser a garantia de que você vai continuar pagando as parcelas até o final do consórcio. Então, se o imóvel não tiver averbado, essa garantia está pela metade, está só o lote, não está o imóvel. Então, não passaria na aprovação, né? É isso mesmo, Jorge? Perfeito, isso mesmo. Tem que estar tudo certinho.
para você poder sacar o seu dinheiro, né? Porque como é um sistema que é normatizado, é auditado, fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, a gente tem várias regras, não é uma regra engessada, mas tendo certinho, tendo a documentação em dia, faz todo o trâmite sem problema nenhum, mas tem que estar direitinho conforme é exigido, por lei isso. Certo. Eu vou colocar mais uma do Breno, ele está interessado. Falou, então vamos lá, moça. Assunto que nos interessa. Eu sendo proprietário de um terreno devidamente escriturado, há possibilidade de usar o consórcio para construir kitnets? Sim, né? Você disse. Agora, me tira uma dúvida. O consórcio que eu entro para adquirir um imóvel e para a construção são diferentes? Se eu quiser comprar um imóvel, eu entro num consórcio de imóvel, e se eu quiser construir, é um consórcio diferente ou não? Como é que funciona essa questão de comprar imóvel pronto e construir um imóvel? É o Não sei se eu mesmo. fui claro. É o mesmo? É o mesmo. Então, ele quer construir kitnets e pode participar do consórcio imobiliário, quando for contemplado, construir kitnets. Exatamente. Eu tenho clientes que têm, por exemplo, um terreno de 1 milhão, ele está parado, esperando por uma futura negociação ou uma futura construção. Ele está fatiando 1 milhão com várias cotas de consórcio, que ele vai ofertar de garantia na contemplação, e com esse dinheiro ele vai construindo todas as kitnets, todos os imóveis de padrão pequeno, porque você sabe, você é um especialista na área de construção já, que quanto menor o imóvel, mais bem remunerado é teu dinheiro, e você consegue uma remuneração de 1%, 2%, até 5%, que não existe nada que te remunere nessa condição, e você faz com que a tua própria carta seja pago pelo aluguel. Então, o Breno, pode fazer sim, você pode fazer as kitnets usando o consórcio de imóvel. As construtoras hoje são os maiores clientes de consórcio no sistema de imóvel, mesmo não precisando de dinheiro. Por quê? Porque o custo que eles adquirem não tem no mercado quem ofereça para eles, a não ser o sistema de consórcio. Certo. Mais uma pergunta aqui. Agora vai ser a pergunta do Meu Imóvel Projetos. Vamos colocar aí. Qual o tempo médio de duração de imóveis? Bom, normalmente, vamos fazer um parâmetro. Quando é financiamento, a pessoa pode financiar de 30, 35 e 40 anos, por isso que é muito extenso esse prazo, e por isso que ele paga muito juro, porque é o juro sobre juro, o famoso juro composto. No consórcio, o prazo máximo é 17 anos. São 204 meses. Então, o que acontece? Ele está mais ou menos na metade do prazo do financiamento e a parcela, mais ou menos a metade da parcela, porque não tem juros. Fantástico, né? Estou aprendendo bastante. Então, quer dizer que o máximo é 17 anos, né? Mas deve ter uns com 5 anos, aí a parcela fica maior, não é isso? Funciona assim, ó. Quando eu copio o perfil de cada pessoa, eu falo para ele que ele tem que se basear para fazer a cota de consórcio na parcela mensal de investimento. Isso que vai mandar no consórcio dele. Quanto que ele se dispõe, juntamente com sua família, com pequeno sacrifício talvez, mas se não tiver sacrifício a coisa não funciona. Então, um pequeno sacrifício, a parcela mensal que vai dar o valor final de quanto que ele pode adquirir sua carta de crédito. Aí, baseado nessa parcela, ele vai começar o seu investimento e depois ele pode ir aumentando, como conversamos anteriormente. Mas a gente tem que balizar o cliente, explicar a real situação para ele, no momento que ele vai fazer a sua aquisição, para fazer o seu investimento no dia de hoje. Não pensando lá atrás e nem no dia de amanhã. Hoje, quanto pode?
E aí inicia a caminhada, porque senão ele fica se auto-sabotando que ele nunca pode, e ele não começa a fazer investimento nunca, porque ele não consegue parar de fazer gastos em pequenas coisas, em coisas supérfluas, que lá na frente não vai ajudar ele em nada. Isso que você falou é bem importante, viu? Mudando o assunto um pouquinho para isso aí, quando você se compromete com alguma coisa, principalmente aí uma coisa que te beneficie, você se vira com o resto, né? Você se vira. Tá, eu vou colocar uma pergunta aqui da mesma pessoa, tá um pouco rebuscada. Vamos ver se a gente entende? Aí, se... Vamos ver se a gente entende. Vamos lá. Como o consórcio, em um hipotético cenário, taxa Selic a 12% ao ano, eu acho que não chega mais a 12% ao ano, mas tá, um cenário hipotético. Permanece interessante para investidor de kitnet. Eu não entendi bem. Mas eu entendi. Deixa comigo. Ah, então... Para nós, a taxa Selic é apenas um parâmetro, é apenas um parâmetro. Quando a taxa Selic estava 15%, 16%, o consórcio era um bom negócio igual. Ocorre que muita gente tinha dinheiro, por exemplo, aplicado, onde a remuneração também é boa, que era em ações, tesouro direto. Então tem que se atentar para isso. Mas isso aí são pessoas que trabalham com especulação. Quem trabalha com especulação pode ganhar, como pode perder. Agora, quem é mais centrado, quem queira fazer investimento mais tranquilo, com os pés no chão, não interessa quanto a taxa Selic vai estar. Quem compra terra não erra. Então, temos vários tipos de investidores e hoje, todo tipo de investidor está no consórcio. E isso não é nessa primeira pandemia que teve, nessa primeira crise que teve. A gente, cada 7, 8 anos, a gente tem uma crise. E isso não vai terminar nunca. Isso é cíclico. Porque a gente tem vários tipos de crise que tem que informar. É a crise financeira, é a crise da saúde, é a crise política. Então, a gente vive de crise, mas, de novo, é nas crises que as grandes oportunidades aparecem, mas só vão ser aproveitadas por quem se planejou, se sacrificou ali atrás. Por isso é que tem que se planejar, mas tem que dar o primeiro passo, tem que ter atitude, tem que ter ação. Eu vou dar o meu palpite aqui. A gente vê a Selic, historicamente, muitos anos atrás, era muito alta. E ela vem fazendo zigue-zague, subindo e caindo. É cíclica, né? Subindo e caindo. Mas, de uma maneira geral, ela vem mais caindo do que subindo. E agora a gente chegou, ela, não sei se está um pouco acima de 2% ou se está 2%. Na minha opinião, dificilmente ela vai estar exatamente 2%, né? Na minha opinião, dificilmente ela vai voltar para 12%. Mas se voltar, vamos supor que ela volte para 12%. Os materiais de construção, eu acredito que vão baratear. Por quê? Vai voltar a cultura rentista. Todo mundo vai pôr dinheiro o quê? No Tesouro Selic para ficar ganhando taxa de juros. Então, eu acho que vai ficar mais interessante para construir, né? Para construir, que é o quê? Acumular imóvel. Na minha visão, é isso que vai acontecer. Para quem investe e empreende em ativos reais, né? Uma taxa de juros alta, eu acho que se você conseguir empreender, é bom. É meu palpite, né? Está muito correto, tu colocou bastante bem esse assunto. Outra pergunta do meu imóvel. De forma simples, a correção do valor da parcela paga do consórcio pode perder em relação ao Selic? Na minha opinião, ela vai estar quase sempre abaixo, né? Dificilmente ela vai passar da Selic, não é isso? Está correto, está corretíssimo. Não vai acontecer de passar a Selic, porque a Selic, a gente comenta de novo, é o parâmetro, é o indicador, é dali para cima. Então, esse vai estar sempre abaixo. Para te ter uma noção do que vai acontecer em 2021, isso é uma
programação praticamente, a Selic deve girar entre 2% e 2,5% para 2021, 2022. Não deve sair disso aqui. Por quê? Porque tem que fazer uma composição de juros e manter o poder de barganha e o poder de emprego das pessoas, e aí a construção civil é uma que baliza todo esse sistema. Então, a progressão é para ser entre 2% e 2,5%, não vai passar disso. Entendi. Bom, acabaram-se as perguntas aqui. Aguentamos bem aí, 1h15. Agora tem 18 pessoas assistindo, né? Aí com o tempo o vídeo vai alcançando mais pessoas e vai tendo visualizações. Na minha opinião, eu já vi muitos vídeos de consórcio. Esse daqui, na minha opinião, vai ser o mais esclarecedor de todos. Porque a gente falou de muitos assuntos, tiramos muitas dúvidas e eu queria deixar aberto para você falar o que você quisesse, falar de você, falar do que você conseguiu, o que você pensa de consórcios. Legal, legal. Se deixar, eu fico falando a noite inteira aqui, porque a paixão pelo sistema de investimento consórcio é comigo mesmo, e a gente adquiriu o que a gente tem sempre pelo sistema, porque uma coisa é lógica. A gente tem que valorizar o nosso trabalho, a gente tem que valorizar o nosso suor, tem que valorizar o nosso dinheiro. Então, para que eu vou ter pressa para adquirir qualquer produto se essa pressa vai estar embutido juro? Eu não quero pagar juro, eu quero ganhar juro. Então, como é que funciona? Você tem que ser um investimento palpável, um investimento que não vai, com qualquer tipo de crise, perecer, porque você vai estar cuidando, porque é seu, e cada vez mais que você criar um mindset, aquele perfil de investidor, de poupador, de valorizador do seu dinheiro, do seu trabalho, você não para mais. E o hábito, você precisa de 21 dias para adquirir. Eu tenho clientes que eu falo para ele, pega uma garrafa PET, corta no meio, faça um cofrinho e coloca R$ 15 por dia ali dentro. Se durante 21 dias tu conseguir fazer isso, você vai fazer o primeiro consórcio comigo. Vamos fazer um consórcio básico de automóvel para servir de teste para você. E aí as coisas dão certo. E aí ele fica maravilhado. E aí ele começa a economizar algumas coisas que ele não economizava. No almoço, que ele gastava R$ 70, ele já vai gastar 20. O cafezinho, que era 3 cafés por dia, ele vai tomar um cafezinho. Porque ele está pensando, e os R$ 15 que eu tenho que botar ali? Então, é muito bacana, é muito bacana. E com certeza, a gente falou no pior cenário, mas não falamos do melhor cenário, tá recordado? Fala, diga. Então, qual é o melhor cenário? O melhor cenário é você fazer o aumento de patrimônio. Você fazendo o aumento de patrimônio, e imagina, a gente tem clientes, embora a gente não venda a contemplação, a gente venda a ideia do planejamento financeiro para a pessoa sem juros, é a pessoa, enquanto está investindo, investiu lá 11, prestação 12 e é sorteado. É o melhor negócio do mundo, não tem igual. É o maior retorno sobre investimento do mundo, né? Se tu imagina, ele investiu 11 prestações de R$ 1.500 e está à disposição dele ali R$ 300 mil. O que ele vai fazer? Vai empirar o cabeção? Vai ficar doido? Vai viajar, ué. Então, mas eu digo assim, ó, aí tu tem que ficar mais com o pé no chão ainda, tem que segurar, porque a pessoa fica alucinada. E aí ele começa a dizer, se eu conseguir fazer esse primeiro e conseguir esse sucesso todo, eu tenho 26 anos. Quando tiver 35, 40 anos, ele está rico, rindo à toa. E aí ele vai aproveitar a vida dele, que ele achou que deixou de aproveitar ali atrás, mas não. Ele estava plantando, regando, dando carinho, lapidando
para depois colher aquele fruto bonito, sem bicho, sem picadinha, e aquele produto, em vez de valer 300, vai valer 450, porque é um produto especial, não é um produto qualquer. Ó, tem mais uma pergunta. Você quer encerrar ou quer responder? Então, Vamos em frente. aí. Vamos à última pergunta aí. Geralmente, qual o valor mínimo percentual em lance observado em imóveis? Boa pergunta, mas não precisa ser a última, não. Pode mandar todas as perguntas aí que nós estamos aqui para isso. Então tá bom. Se deixar, nós vamos a tarde inteira. Hoje é feriado, mas feriado para os outros. A gente que está aqui se doando e tentando ajudar as pessoas é uma satisfação tão grande que a gente é remunerado. Então, pode fazer quantas perguntas quiser. Não existe um valor mínimo em lance, mas a gente fala assim, um valor bacana, dependendo do grupo que você está, e a gente consegue visualizar pelas últimas 3 assembleias, uma média é 30%. 30%? 30% é um lance bacana. E aí a pessoa fala assim, ó, mas eu, fazendo minhas contas, eu só posso ter 15%. E aí a gente fala assim, mas então a gente ajuda você com mais 15%, que é o lance embutido. Ou você guarda os 15 que tu tem e nós vamos dar 30% da nossa carta para você e você vai chegar lá. E, de novo, Pode falar. você só vai pagar o lance na certeza da sua contemplação. Até lá, tu só vai investir mensalmente a parcelinha. Como é o pagamento do lance embutido? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora. Você imagina fazer mais 5 kitnets, e você é um cara especializado que vai gastar 100 mil nas 5 kitnets. Vamos pegar o gancho aí, que eu assisti você lá com o Rafael. O que tu vai fazer? Você diz assim, Jorge, eu preciso de 100 mil, tenho um dinheirinho guardado. Eu falo, deixa ali. Você pode pagar uma parcelinha mais ou menos boa? Pô, posso pagar. Vamos estudar qual é a melhor parcela. Então, eu falo o seguinte, não vamos fazer de 100, vamos fazer de 200 mil. Para você tirar 150 mil. Essa diferença de 150 para 200 é 50 mil reais. E essa parcela que eu vou oferecer para você no teu lance. Esse é o lance embutido, funciona dessa maneira. Fazer um valor 30, 40, 50% acima do valor imaginado, e esse servirá como lance embutido. Interessante. Mais uma pergunta aqui. Do Breno, o amigo contador aí. Dentro daquela pergunta sobre consórcio para construção, como seria o processo para liberação do valor? Só após o alvará de construção é liberado também todo o valor? Boa pergunta. O que acontece? Quando ele começa a fazer a construção, ele vai fazer baseado no físico-financeiro. O engenheiro, o arquiteto, ou o pedreiro dele, o construtor, ele vai fazer uma parte da construção, vai ser documentado essa parte da construção, e ele vai receber depois que ele fez o primeiro aporte. Então, ele vai terminando etapas e vai recebendo. Normalmente são em três etapas apenas. É muito rápido o sistema. Então, ele vai ter que ter o primeiro aporte, depois recebe, pagou, depois vai fazer outro aporte, recebe, e termina a obra dele sem problema. Mas tem que ter tabelas, tem que ter mais ou menos organizado para ele provar do que ele fez. Porque senão, a administrador não vai liberar um dinheiro alto para ele sem ter as coisas acontecendo regularmente, como qualquer instituição exigiria. Certo. Aí tem alguém. Aí, ó.
Imagina, imagina, imagina. Primeiro, não é competência, é muita experiência, é muito estudo, e a gente tem que dividir, compartilhar nossos conhecimentos. E tem coisas que eu não sei, eu vou perguntar para depois atender meu cliente, porque eu tenho que fazer meu cliente ter sucesso. Porque se ele não tiver sucesso, eu também não vou ter. E as coisas acontecem de uma maneira muito bacana. Então, eu quero me colocar à disposição, se você permitir. Você pode colocar o meu telefone, eu posso atender todas as pessoas, posso dar uma educação financeira, pessoal, é de graça, não custa nada. Você não é obrigado a fazer nada comigo, mas eu vou me doar, explicar para cada pessoa, tá? Nas redes sociais eu estou como Jorge Vargas Consórcios. Me diz o seu telefone que eu coloco na tela. Meu telefone, o WhatsApp, não tem dia e não tem horário. Por isso que eu falei que 4 da manhã eu já estou trabalhando, tá bom? Para atender o fuso horário lá de fora. 48 99852 1344. Deixa eu ver. 99852 1344, é isso? Isso. Então, esse é o WhatsApp, meu telefone particular. Pode ligar, pode deixar recado. E outro, eu respondo no mesmo dia, não importa quantas pessoas, porque eu dou atenção especial, porque esse é meu público. Eu tenho obrigação de compartilhar meus conhecimentos e ajudar a pessoa. Vamos de novo. 48, que é o código de Florianópolis, 99852 1344. Pode dispor, pessoal. Estou aqui para ajudar sinceramente, honestamente. Vou melhorar esse sinal que eu coloquei aí, que eu não coloquei que é seu telefone. Eu vou escrever que é seu telefone e vou colocar na tela. Pronto, melhorou, né? Bacana, Tá ficou certo? bacana. Porque assim, tá ótimo, tá certinho. Porque assim, Mozart, você vê que você tá especializado, você talvez não perceba, mas você fez uma live muito bacana explicando no teu canal, né? Sobre como fazer as kitnets, dando várias explicações que tudo tem a ver, né? Porque a gente tem que ser humilde e todo dia aprendendo, mas o que a gente aprende, a gente tem que compartilhar, porque isso faz um bem para todo mundo e para a gente próprio. E aí que os grandes relacionamentos, o network acontece. Porque a pessoa diz, Exato. oh, tem um cara lá em Palmas que é dedicado, tem um cara lá em Florianópolis que é dedicado. E a gente não é nada perante esse mundão de gente especializado. Então a gente tem que colaborar, nem que seja com um pouquinho, seja com educação financeira, seja com o que for. A gente tem um caminho longo traçado que dá para sempre contribuir com alguém que necessita. Por isso que tem que ser individualizado, porque cada pessoa, cada perfil é diferente do outro. Então eu faço questão, talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre no mesmo dia e coloco para a pessoa um plano para ele sentar com a esposa, sentar com a família, botar numa folha, fazer as contas juntos. Muitas vezes eu entro na casa da pessoa, como eu estou falando com você aqui, e a gente se reúne em várias pessoas e vira uma festa. Tá? Bacana. E sempre dá resultado bacana, sabe? Então, é assim que a gente tem que agir, e é assim que a gente tem que deixar para quem está assistindo como se fosse uma doação, uma experiência. E isso nos enche de alegria. Bom, da minha parte, eu aprendi demais. Eu penso da mesma forma que o canal eu abri para falar do assunto, né? E, como dizem, eu acabo aprendendo mais do que ensinando, né? E hoje, então, eu aprendi demais. Mudou a minha visão que eu tinha sobre consórcio, né? Eu pretendo fazer um em breve, eu vou entrar em contato com você, claro. E eu fico muito feliz por você ter se disposto a participar da live no meu humilde canal.
Imagina, Mozart, todos nós somos humildes e todos nós vamos galgando, vamos crescendo. Não tem que ter pressa para crescer, mas tem que crescer com base sólida. Isso que é importante. E aí a gente está aqui para ajudar e sempre que tu precisar, e os teus clientes, teus amigos, podem contatar com a gente vai ter maior alegria, maior orgulho de poder ajudar. Porque se você analisar, nós só temos 3 tipos para compra. Ou a pessoa compra à vista, ou a pessoa compra financiada, ou compra pelo consórcio. Acabou, não tem outra forma. Tá certo? É isso mesmo. Então, chegamos ao final. Você vê que a gente Obrigado. ficou 1 hora Uma hora e e meia. 30. 1 hora e 30 com 29. Eu quero agradecer você, agradecer o pessoal que entrou. A gente fica agradecido. A gente, cada vez que fala com qualquer tipo de público, a gente está aprendendo também, como você falou. E sempre que precisar, me chama no WhatsApp, me chama nas redes sociais, me chama ao vivo aqui. E eu disse para você e confirmo: não tem dia, não tem horário, estamos aqui sempre. Obrigado a todos, um abração especial para você. Me senti abraçado por todo esse pessoal aí, tá bom? Então, vamos encerrar. Tchau, Tchau, pessoal. abração. Obrigado a todos.